Saudações, minha gente! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os nossos pequenos. Lembrando a vocês que o meu papel, então, meu propósito de vida é ser advogada dos pequenos. E olha, eu estou aqui sim para falar em favor dos pequenos, mas não estou aqui para julgar os adultos, porque quando a gente fala em favor de alguém, a gente sempre condena o outro lado da questão, mas essa não é a nossa meta, não. A nossa meta aqui é despertar consciências, né? É isso que nós queremos, fazer com que o adulto se torne cada vez mais consciente do seu papel, da importância que ele tem, do poder que ele exerce sobre as nossas crianças. Então vamos lá, hoje nós falaremos sobre alimentação dos pequenos. Gente, isso dá pano pra manga, hein? Ah, mas a gente só vai mesmo despertar a nossa consciência em razão disso. O resto depois é com vocês, hein? Então vamos lá. Para começar, nós temos que retomar a nossa história de vida. Gente, é para isso que estuda a história das coisas, né? Para a gente entender como era lá atrás e por que está assim agora. Então, olha só, eu consigo me lembrar claramente das coisas que eu sempre comi. E olha, eu sempre comi errado, acho que dá para perceber, né? Sempre comi errado. A minha mãe sempre me ofereceu porcarias para comer, porque ela achava que aquilo era bom para mim, que aquilo era saudável para mim. Tava todo mundo comendo e é aquela coisa, né? Se todo mundo faz, a gente faz também, acaba pondo no piloto automático e nem sabe por quê. Lembro-me de tomar leite bem docinho. Gente, que veneno! Açúcar, não se dá açúcar para uma criança. Tomei muito. E olha que foi bem difícil tirar açúcar da minha vida, hein? E ainda é, viu? Não é uma das coisas mais fáceis, não. Mas é possível. Então, fazendo um resgate daquilo que foi oferecido para nós, daquilo que nós nos acostumamos a comer a vida inteira, somos produtos de uma mídia que fazia você comer até sem ter vontade. Gente, até hoje eu lembro da influência que a Xuxa tinha sobre mim quando eu a via comendo melão. Isso mesmo. Ela comia melão todos os dias no programa dela. As porcarias ela não queria não, né? Mas ela comia melão. E eu ficava imaginando que fruta era aquela que ela comia com tanto gosto. Tá vendo? Foi uma influência boa porque era uma fruta, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? E tem esse poder mesmo, a televisão, o celular, tem esse poder sobre a criança, de ficar com vontade, de querer aquilo que está sendo mostrado. Então tome muito cuidado com aquilo que oferecem para suas crianças verem. Primeiro, até 2 anos a criança nem precisa de tela, né, gente? Nem deve ficar muito tempo em celular, em televisão. E mesmo depois, escolha com cuidado aquilo que a sua criança vai ver, porque o mundo inteiro também exerce influência sobre os nossos pequenos. Tem um ditado que diz que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, e é verdade. O nosso papel é educar, mas tudo em volta da criança está educando também. Também colabora para a formação dela, e a gente tem que ter cuidado até com isso, não é verdade? Então, mas pensando em tudo que foi feito com a gente, muitos de nós está começando a colher os frutos dessa alimentação ruim agora. São processos inflamatórios, são intolerâncias, são algumas doenças desenvolvidas. E essa é a questão da alimentação. O que eu ofereço para o meu filho hoje não gera um resultado imediato. E aí a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Lá na frente eles vão colher tudo que nós estamos plantando agora. Então vamos atentar um pouco, prestar mais atenção com aquilo que nós oferecemos para os pequenos. Uma alimentação saudável é extremamente importante para os pequenos, é extremamente importante para a família. Então, uma dica bacana é começar a mudar a alimentação de toda a família, né? Porque a gente vai falar, e agora? Meu filho já come açúcar, meu filho já come algumas besteiras, tá viciado nisso. A gente tem que rever essas coisas, né, gente? E a família inteira deve colaborar com a alimentação das crianças. A família inteira. Então comece a inserir mais frutas, mais verduras, alimentos de verdade que eles chamam, né? Evite os ultraprocessados, os industrializados.
porque só mesmo a indústria lucra com a gente comendo as besteiras que eles produzem. Ah, não, mas depois as farmácias também vão lucrar, né? Porque aí a gente fica doente e também dá lucro para as farmácias, porque é bem isso que eles visam, né? Movimentar todo o comércio de vendas. E movimenta, viu, gente? E movimenta, porque o que tem de pessoas doentes hoje por conta de uma alimentação ruim durante a vida inteira não é fácil. É uma preocupação real. É uma preocupação real. Então, se a gente puder melhorar tudo isso desde a criança pequenininha, quando eles crescerem terão bem menos problemas que essa geração está tendo agora com a alimentação, tá bom? Então vamos evitar. Lembrando que até os 6 meses a criança só deve mamar. E aí o que acontece? A criancinha nasce e nasce também aquele choque de cultura, né? A mãe fala assim, a mãe da mãe fala assim: dá um chazinho para essa criança, ele ainda tá com fome. Aí a mãe do pai vem: esse leite é muito fraco, essa criança precisa se alimentar direito. E você sabe que o seu filho só precisa do seu leite. Então acredite naquilo que você sabe. Elas estão erradas? Não estão. Elas foram educadas desse jeito. É a cultura das famílias que está entrando em choque. Mas você não deve se deixar influenciar por nada disso, tá bom? Amamente seu bebê. Até 6 meses o bebê não precisa nem de água. Depois dos 6 meses, comece a inserir alimentação, sempre amassada com um garfo. Não precisa triturar no mix, ficar muito líquido aquilo. Basta amassar bem amassadinho no começo e quando a criancinha for crescendo, vai amassando cada vez menos para que ela consiga mastigar e comer os alimentos como todo mundo. A partir de 1 ano, a criança se senta à mesa com todo mundo. A alimentação tem que ser um momento exclusivo para a alimentação, sem tela de celular, sem televisão, sem desviar a atenção da criança. Ele deve perceber aquele momento de alimentação. Para ter uma relação boa com a fome, que é a necessidade de comer, e com a saciedade, que encerra ali o processo da alimentação naquele momento. A criança precisa perceber quando já se alimentou o suficiente. E aí, às vezes, a gente fica desesperado, querendo empurrar um pouco mais de comida, achando que a criança não comeu o suficiente, não é? Alguns casos pode até ser assim mesmo, né? Porque algumas crianças não gostam muito de se alimentar. E aí, a gente vai insistir 1, 2 vezes, sem forçar a criança a comer, porque isso também desenvolve uma relação ruim com a comida. Insistiu algumas vezes, a criança não quis, não insista mais, tá bom? Então vamos fazer as crianças desenvolverem uma relação saudável com a alimentação. Não é só a alimentação que precisa ser saudável, a relação com a alimentação também. Porque o que tem de crianças hoje comendo as suas emoções, gente, não tá escrito. Por quê? Porque não entendeu o relacionamento com o alimento. Não é? Existe muito disso. A criança fica chateada, ela desconta na comida, ela começa a criar aquela ansiedade de comer o tempo todo, de comer sem sentir fome e de comer qualquer coisa que vem pela frente. Isso é uma relação ruim e é uma questão de fundo emocional. Atentem-se também para isso, né? Porque a alimentação não pode ser assim para sanar as emoções da criança. Gente, em relação à alimentação, tem um mundo de coisas que a gente precisa estar atento. E são coisas que não trazem problemas para o hoje, né? Que trazem problemas futuros. Então, às vezes, passa desapercebido pela nossa atenção, porque parece que está tudo certo, parece que está tudo bem, mas não está. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Hoje eu venho aqui para despertar essa consciência. Revejam aquilo que foi oferecido para vocês, a situação da saúde de vocês hoje. E se você sempre se alimentou bem, está saudável, parabéns, mas você é uma minoria. Tem muita gente hoje com problemas de saúde devido a uma alimentação desregrada durante a vida inteira. E não foi por desleixo, por descuido das famílias, pelo contrário. Foi por excesso de zelo, foi por muito cuidado, foi por quererem oferecer para as crianças o melhor e o melhor, na verdade, não estava sendo oferecido. Então, repensem em algumas coisas. Uma coisa bacana de se fazer, e eu já vi até algumas colegas fazendo, fiquei muito feliz, é uma horta doméstica. É importante que a criança saiba de onde veio o alimento. Ah, mas na minha casa não tem espaço.
A minha casa mal tem um quintalzinho. Gente, faz aquela horta suspensa, põe as garrafas PET ali na parede, põe baixinho para a criança conseguir regar, ver o crescimento ali, faz uma hortinha improvisada mesmo, para que ela perceba a relação ali de produzir o alimento e de depois comer. Isso é muito bacana e é muito saudável também, né? Sem contar o aprendizado da criança ali durante aquele processo, não é verdade? Então já é uma coisa bem bacana de se fazer. Tem também muitas pessoas agora falando sobre alimentação infantil nas redes sociais. Então busquem um pouco mais, porque isso tudo pra gente é novo mesmo. A gente não tem muitas orientações a respeito, né? E nem tempo. A gente nem tem tempo para ficar pesquisando muitas coisas. Por isso eu trouxe até uns links aqui na descrição, vou deixar para vocês, para depois quando tiver um tempinho, senta lá no sofá, cruza a perninha naquele momento de sossego e dá uma olhada nos links. Busca algumas coisas, vocês vão se surpreender. E são coisas fáceis de fazer no dia a dia. Mas aí você fala, não tenho tempo para ficar cuidando de alimentação. Gente, vamos pensar que não é um tempo desperdiçado, é um tempo que está sendo investido. Olha quanta economia você vai fazer lá na frente, tendo uma criança mais saudável, uma criança mais feliz, tendo que levá-la menos vezes ao médico, sabendo que ela está mais resistente a essas doenças que têm aparecido. Vamos pensar que isso tudo é um investimento. Vai dar um trabalhinho? No começo vai, porque toda mudança de hábito, toda mudança de rotina dá trabalho. Mas depois que vocês conseguirem inserir uma alimentação melhor para as crianças, não vão querer outra vida. E vão perceber diferença em muitas coisas. Se o seu bebê é pequeno, é mais fácil de já trazer numa alimentação saudável. Se já é uma criança maiorzinha, é preciso rever muitas coisas, não é? E a criança no começo vai reclamar, porque o paladar já está viciado com os sabores que ela experimenta. Então tem que haver um desmame mesmo. É preciso ir inserindo aos poucos a alimentação saudável. A criança vai reclamar um pouquinho, você vai precisar insistir com calma, com paciência, com jeitinho, né? A criança vai pedir as bobagens que ela está acostumada a comer. Você precisa escolher uma forma adequada para dizer um não naquela hora, né? Porque não basta olhar para a criança e dizer não. Não resolve, né, gente? A criança só vai se irritar e querer mais ainda e começar a encher a sua paciência. Então, olha só, como dizia um slogan que eu ouvia antigamente, existem 1000 maneiras de dizer um não. Escolha uma para você também, né? A gente pode dizer não com um jeitinho e aí a criança vai se adaptando às novas regras, à nova forma de alimentação. Tudo na vida é construído, então vamos construir hábitos saudáveis para as nossas crianças, né? Essa é uma preocupação da OMS em todo o mundo, né? A alimentação das crianças que se inicia hoje vai reverberar a vida inteira da criança. E lá na frente é que ela vai colher ou os frutos ou os prejuízos da alimentação de hoje. Então vamos tomar cuidado com isso, vamos pensar até no lanchinho da escola. Porque, gente, tem umas coisas que a gente morre de dó de deixar a criança comer aquilo. É só bobagem, porque é muito fácil, gente, abriu a embalagem, já pegou, já comeu, belezinha. Dá um trabalhinho você cortar uma maçã, colocar no potinho para a criança levar, dá um trabalhinho, mas pensa no investimento que é, né? Para a saúde da criança. Então, vamos repensar essas coisas. Lanchinho de escola também não pode ser bobagem. Ah, eu não tô vendo ele comer, mas ele tá comendo e o efeito vai ser o mesmo, gente. Então, vamos tomar cuidado com a alimentação dos pequenos, vamos repensar muitas coisas, vamos procurar mudar os hábitos da família, porque nós somos exemplo para eles. Evitem comer bobagem. Se precisar sair de casa, leve o alimento da criança. É mais difícil encontrar alimento saudável na rua? Infinitamente, gente. Eu mesma sofro muito. Eu sou produto dessa alimentação que eu tô falando para vocês. Me alimentar errado a vida inteira já me trouxe muitos prejuízos. Um monte de coisa me deixa inflamada, um monte de coisa eu já não posso comer mais. E quando eu preciso comer na rua é um sacrifício, porque eu não encontro direito o que comer.
alimentos de verdade, né? Então, muitas vezes eu tenho que levar de casa mesmo. Faça isso com a sua criança. Ah, vou a uma festa, lá só tem bobagem. Tá, mas entre as bobagens que tem, escolha as menos piores para oferecer para o seu pequeno. O mundo realmente não está ainda preparado para nos oferecer uma alimentação melhor. Então, busque você essa alimentação melhor. Se possível, leve da sua casa. Se não for possível, entre aquilo que tem disponível, escolha o que você achar que é menos pior para sua criança. E vai ter um monte de gente, blá 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 blá, no ouvido de vocês, falando: deixa o menino comer, ele vai ficar com vontade, não sei o quê. Mas a sua missão é educar o seu pequeno. Não importa o que os outros estão falando. O que importa é o que você pode fazer por ele. Então faça o seu melhor. Não esteja nem aí se tá todo mundo reclamando, resmungando das coisas, falando: ai que mãe chata, ai que frescura, ai que... Não é frescura, gente, não é frescura. E as pessoas aos poucos vão perceber que quem estava certa era você. Tá bom? Então não se preocupe com o que os outros estão falando, procure sim o melhor para sua criança, procure opções melhores para ela, porque no fim só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Vamos repensar muitas coisas. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, se inscreve no canal, põe um like aqui, ajuda a gente. A minha missão é só trazer a questão para que vocês consigam pensar. E eu sei que pela falta de tempo é difícil fazer pesquisa sobre isso, por isso eu sempre faço uma pesquisa, coloco aqui na descrição do vídeo para quando vocês tiverem um tempinho já irem lá dar uma olhada sobre o que eu falei, tá bom? Então, eu trago aqui na descrição textos de como alimentar melhor os pequenos, a importância de não ser influenciado pela mídia, a importância de uma alimentação saudável em família, dicas, trouxe Instagrams, tem uma pessoa maravilhosa que está mudando a alimentação da filha, então ela faz alimentação saudável, a filha experimenta, então às vezes ela gosta bastante, às vezes ela gosta menos, tá tudo lá para vocês verem que é possível sim. Então, quando tiver um tempinho, vai lá, olha direitinho as coisas, pesquisa um pouco mais, se informa e vocês vão ver que vale a pena sim pensar nos nossos pequenos, tá bom? Um abraço grande e até a próxima!